Imagine por um instante que existe uma versão de você vivendo em uma realidade paralela, observando silenciosamente cada decisão que você toma. Talvez essa outra versão enxergue rumos que você sequer cogitou, vislumbre oportunidades escondidas por detrás de obstáculos e saiba enxergar aspectos sutis da vida que na correria do dia a dia escapam ao seu radar. E agora, pense na possibilidade de que esse outro você tenta se comunicar, enviando sinais, deixando pistas de que existe algo além do que os seus olhos podem ver. À primeira vista, a ideia de múltiplas realidades ou dimensões pode parecer digna de um enredo de ficção científica, mas a física quântica há muito explora conceitos que apontam para uma multiplicidade de possibilidades coexistindo ao mesmo tempo. Segundo essa linha de pensamento, cada decisão, cada pensamento e cada intenção cria ramificações no campo das possibilidades, e cada ramificação pode representar uma nova rota, uma versão alternativa da nossa própria história. Do ponto de vista espiritual, a ideia de universos paralelos ganha contornos ainda mais amplos. Muitos acreditam que vivemos em um emaranhado de dimensões, todas ocupadas por outras faces de nós mesmos, algumas mais próximas das nossas circunstâncias atuais, outras vivendo realidades completamente diferentes. Independente de crença, a hipótese de que a realidade que conhecemos é apenas uma entre várias pode expandir nossas perspectivas. Não se trata apenas de curiosidade sobre física ou esoterismo, mas de um caminho para o autoconhecimento. Se várias versões de você coexistem, significa que, em alguma dessas realidades, você já enfrentou desafios semelhantes aos que vive hoje e pode até tê-los superado, adquirindo sabedoria que talvez seja compartilhada. Há quem relate ter vivenciado algo que sugere a existência dessas outras realidades por meio de fenômenos comuns, como o déjà vu. Aquela sensação estranha de "eu já passei por isso antes" pode não ser somente um truque do cérebro, mas um raro momento em que as barreiras entre duas realidades se tornam mais finas, permitindo que você capte fragmentos de experiências vividas por essa outra versão de si mesmo. O mesmo vale para as sincronicidades, aquelas coincidências cheias de significado que ultrapassam a explicação de simples acaso. Imagine que você esteja em dúvida sobre mudar de carreira e, de repente, por vários dias, topa com anúncios, revistas ou conversas que giram em torno da profissão que você cogita abraçar. É como se um universo no qual você já fez essa mudança estivesse enviando pequenas confirmações de que esse caminho vale a pena, ou ao menos de que merece uma investigação mais profunda. Outro portal para conectar-se a essas realidades paralelas pode ser o sonho. Sonhos vívidos, realistas, que persistem na sua mente ao acordar, às vezes parecem tão reais que fica difícil classificá-los como mera fantasia. Em especial, os sonhos em que você se vê em cenários ou situações que não consegue explicar com base nas suas memórias atuais, podem ser um vislumbre de uma vida que outra versão sua esteja levando. Ainda mais intrigantes são os sonhos lúcidos, quando você tem consciência de que está sonhando e pode até direcionar a ação. Em tais estados, algumas pessoas relatam perceber conselhos, insights ou até mesmo sensações tão fortes que as fazem acordar transformadas. Em vez de encarar esses relatos como viagem da imaginação, podemos ver neles um convite para refletir sobre como os planos da realidade podem se sobrepor em certos estados de consciência. Além dos sinais mais nítidos, há momentos em que você pode se sentir inexplicavelmente deslocado. Aquele instante em que olha ao redor e percebe algo diferente, como se não reconhecesse plenamente o lugar em que está. Ou a sensação de que você deveria estar em outro local, que não o atual, sem qualquer razão lógica para isso. Em uma perspectiva que contempla realidades paralelas, esse estranhamento pode ser interpretado como a energia de outra versão de você,
que momentaneamente entrelaçou-se com a sua consciência atual. Não é de se admirar que nesses momentos surjam reflexões sobre o que se está fazendo da vida ou sobre decisões importantes ainda não tomadas. A intuição também entra nesse cenário de forma muito marcante. É possível que aquela voz interior que aconselha você a ir por um caminho seja mais do que apenas um sentimento abstrato. Pode ser o resultado de ecos vindos de uma versão sua que já trilhou aquele caminho e conhece as consequências de determinada escolha. Muitas vezes, essa intuição surge como uma certeza inabalável, difícil de explicar para os outros. Você simplesmente sabe, sem ter indícios concretos ou provas. Quando isso acontece de maneira frequente, talvez seja uma boa ideia prestar atenção. Não é raro que os maiores saltos de fé e decisões mais transformadoras venham justamente desse lugar onde a razão ainda não alcançou, mas a intuição já aponta algo com firmeza. Se por um lado é fascinante imaginar que podemos receber ajuda de outras versões de nós mesmos, por outro, surge a questão: como nos sintonizamos conscientemente com essas realidades paralelas? A resposta pode estar numa noção bastante discutida, tanto em correntes espirituais quanto em estudos de psicologia e neurociência. Tudo é energia, e cada estado mental, cada emoção, vibra em determinada frequência. Quando nos encontramos em estados de medo, raiva ou escassez, nossa faixa de vibração costuma ser mais baixa, tornando mais difícil captar mensagens que ressoam em níveis mais elevados de frequência. Já quando cultivamos gratidão, compaixão e amor, nossa vibração sobe, alinhando-nos com padrões energéticos mais sutis. Práticas cotidianas para elevar a vibração incluem momentos de silêncio e meditação, nem que sejam apenas alguns minutos por dia. Sentar-se em um ambiente calmo, deixar a respiração fluir e observar os pensamentos sem julgar pode ser uma forma simples de limpar a mente do excesso de informação e do ruído emocional. Nesse estado, fica mais fácil perceber sutilezas, captar insights e até refletir sobre coincidências que passaram despercebidas. Outra forma de elevar a vibração está ligada aos cuidados com o corpo, alimentação saudável, exercícios físicos e um sono de qualidade. Pode parecer algo banal, mas o corpo e a mente estão profundamente interligados. Quando o organismo funciona de maneira equilibrada, a capacidade de percepção também melhora. Outra prática eficaz consiste em prestar atenção às palavras e emoções ao longo do dia. Muitas vezes, carregamos pensamentos negativos que drenam nossa energia, sem sequer perceber. Ao notar que um padrão de preocupação ou de crítica surge, tente substituí-lo por uma visão mais construtiva. Um método simples é a prática da gratidão. Todos os dias, pela manhã ou antes de dormir, reflita sobre pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser desde um acontecimento grandioso até pequenas alegrias cotidianas, como um bom café pela manhã ou um abraço recebido. Esse exercício não só eleva o estado emocional, como também o treina para enxergar oportunidades e sincronicidades ao seu redor. No momento em que você passa a vibrar em frequências mais elevadas, começa a reconhecer os sinais que seus outros eus enviam com mais clareza. Um detalhe que antes seria ignorado pode se tornar um forte empurrão para agir ou repensar decisões. Ainda assim, é fundamental interpretar essas mensagens com responsabilidade e discernimento. Nem tudo o que percebemos como sinal é de fato uma comunicação de outra realidade. Por isso, ter uma boa dose de autoconhecimento, meditar sobre cada experiência e escutar a própria intuição com sabedoria são passos essenciais. Para integrar efetivamente as mensagens recebidas, é importante não apenas interpretá-las, mas aplicá-las à sua vida concreta. De nada adianta sentir uma forte intuição de que deveria escrever um livro, por exemplo, e nunca dar o primeiro passo para torná-lo realidade. Às vezes, a mudança pode ser muito mais simples do que imaginamos.
Talvez você sinta um chamamento para aprender um instrumento musical, mudar um hábito ou estabelecer uma rotina de estudos. A questão é: será que você consegue superar o receio de alterar a rota? É aqui que a coragem e a confiança em si mesmo se tornam peças-chave para fazer a ponte entre as diferentes facetas do seu ser. Enquanto percorre esse caminho de descoberta, você pode perceber que suas percepções sobre o mundo se transformam. Aquilo que antes parecia sólido e definido ganha nuances mais sutis. As noções de tempo, espaço e identidade tornam-se flexíveis, revelando que muitas das nossas crenças limitantes não passavam de convenções criadas pela mente. Também surge um sentimento de unidade com o universo, pois, se há tantas versões de você, cada qual aprendendo e crescendo em linhas de realidade distintas, quem é você, afinal, se não a soma de todas essas possibilidades? Essa pergunta não tem uma resposta definitiva, mas nos inspira a viver de forma mais aberta e consciente, explorando o potencial infinito que nos habita. É nesse processo que surgem insights valiosos sobre o presente. Quando você descobre que pode interagir com partes de si que já alcançaram vitórias, superaram medos ou encontraram harmonia, automaticamente abre espaço para se tornar uma versão mais ampla do seu próprio ser. Toda experiência, seja ela vivida neste plano ou captada como um sussurro de outra dimensão, tem o poder de acelerar nossa evolução pessoal. A sensação de estar conectado com um você que já conseguiu ou vive algo que você anseia, por exemplo, incentiva a continuidade mesmo diante dos obstáculos do dia a dia. Há quem pergunte: mas e se tudo isso não passar de imaginação? Bem, a imaginação é uma ferramenta poderosa, capaz de expandir horizontes. Muitos grandes avanços da humanidade começaram como uma ideia aparentemente impossível. Se a realidade é, em parte, moldada pelas nossas crenças e intenções, então, usar a imaginação como ponte para versões mais elevadas de nós mesmos pode ser justamente o que precisamos para criar um futuro diferente. A própria ciência, especialmente a quântica, tem descoberto fenômenos que desafiam o senso comum e apontam para dimensões de existência que antes considerávamos impossíveis. Da mesma forma, o universo interior de cada pessoa continua a guardar mistérios que nem sempre podem ser explicados de maneira linear. Em última instância, aquilo que chamamos de sinais de outras realidades pode ser interpretado como um estímulo para crescer, transformar e viver com mais significado. Talvez, ao receber esses sinais, o propósito seja menos descobrir provas irrefutáveis e mais aproveitar a inspiração e a coragem que eles oferecem para dar passos ousados em busca de uma vida que realmente ressoe com quem somos no cerne da nossa alma. Quando mergulhamos nessa jornada de autoconhecimento, passamos a entender que não há fronteira definida entre o que chamamos de mundano e o que chamamos de espiritual ou quântico. Todas essas dimensões se interlaçam, tecendo a teia da nossa existência com fios invisíveis, mas profundamente reais para quem se dispõe a enxergar. Seja qual for a perspectiva que você adote, científica, mística ou uma combinação das duas, uma verdade se mantém: você é um ser de infinitas possibilidades. Esse simples fato já pode nutrir a esperança e a motivação de que precisamos para mudar os rumos de nossas vidas. Afinal, se em algum lugar há uma versão de você mais feliz, mais realizada e mais consciente, por que não começar a construir essa versão aqui e agora? E antes de encerrarmos esta reflexão, quero deixar um convite especial. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando temas como realidades paralelas, autoconhecimento e expansão da consciência, inscreva-se em nosso canal. Assim você não perde os próximos vídeos que vão se aprofundar ainda mais em ideias transformadoras. Deixe também seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe este vídeo com pessoas que você acredita que se interessem por esse assunto.
Sua participação é essencial para que essa mensagem chegue a mais pessoas e desperte nelas a mesma vontade de crescer e evoluir que um dia despertou em você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.